A frase certa é: tudo é na base do esforço. Se depender de nós mesmos, a gente vai conquistar o mundo, pai, porque é na garra, é no talento, e se não tem talento, é trabalho duro, irmão, porque nada vence o trabalho duro, entendeu? Nada vence a tua constância, a tua vontade de viver aquele dia ali que é o difícil pra caramba, às vezes você sabe que Deus tem um propósito pra tua vida. Então, se depender de nós, vamos pra cima até o final e tem quem nos pare, entendeu? Tem quem nos pare. Errou, tentar de novo, vai pra cima, não tem jeito. Ainda que demore, vai dar certo. Ainda que seja difícil, ainda que demore, vai ter recompensa. Tem uma parada que eu faço sempre questão de falar, mano, se fosse fácil era pra qualquer um. O difícil não é ser impossível. Se eu ficasse confortável com a situação de, uma galera tenta e não consegue, eu ia estar com a minha vida na mesma até agora. Sem saber o que fazer, sem saber qual ia ser a ideia. Mas não, acreditei, mano. Quando tudo parecia que não ia dar certo, no fundo eu tava, não, mano, vai ter recompensa, vai dar certo. A frase certa é: tudo é na base do esforço. Se depender de nós mesmos, a gente vai conquistar o mundo, pai, porque é na garra, é no talento, e se não tem talento, é trabalho duro, irmão, porque nada vence o trabalho duro, entendeu? Nada vence a tua constância, a tua vontade de viver aquele dia ali que é o difícil pra caramba, às vezes você sabe que Deus tem um propósito pra tua vida. Então, se depender de nós, vamos pra cima até o final e tem quem nos pare, entendeu? Tem quem nos pare. Errou, tentar de novo, vai pra cima, não tem jeito. Ainda que demore, vai dar certo. Ainda que seja difícil, ainda que demore, vai ter recompensa. Tem uma parada que eu faço sempre questão de falar, mano, se fosse fácil era pra qualquer um. O difícil não é ser impossível. Se eu ficasse confortável com a situação de, uma galera tenta e não consegue, eu ia estar com a minha vida na mesma até agora. Sem saber o que fazer, sem saber qual ia ser a ideia. Mas não, acreditei, mano. Quando tudo parecia que não ia dar certo, no fundo eu tava, não, mano, vai ter recompensa, vai dar certo. A frase certa é: tudo é na base do esforço. Se depender de nós mesmos, a gente vai conquistar o mundo, pai, porque é na garra, é no talento, e se não tem talento, é trabalho duro, irmão, porque nada vence o trabalho duro, entendeu? Nada vence a tua constância, a tua vontade de viver aquele dia ali que é o difícil pra caramba, às vezes você sabe que Deus tem um propósito pra tua vida. Então, se depender de nós, vamos pra cima até o final e tem quem nos pare, entendeu? Tem quem nos pare. Errou, tentar de novo, vai pra cima, não tem jeito. Ainda que demore, vai dar certo. Ainda que seja difícil, ainda que demore, vai ter recompensa. Tem uma parada que eu faço sempre questão de falar, mano, se fosse fácil era pra qualquer um. O difícil não é ser impossível. Se eu ficasse confortável com a situação de, uma galera tenta e não consegue, eu ia estar com a minha vida na mesma até agora. Sem saber o que fazer, sem saber qual ia ser a ideia. Mas não, acreditei, mano. Quando tudo parecia que não ia dar certo, no fundo eu tava, não, mano, vai ter recompensa, vai dar certo. A frase certa é: tudo é na base do esforço. Se depender de nós mesmos, a gente vai conquistar o mundo, pai, porque é na garra, é no talento, e se não tem talento, é trabalho duro, irmão, porque nada vence o trabalho duro, entendeu? Nada vence a tua constância, a tua vontade de viver aquele dia ali que é o difícil pra caramba, às vezes você sabe que Deus tem um propósito pra tua vida. Então, se depender de nós, vamos pra cima até o final e tem quem nos pare, entendeu? Tem quem nos pare. Errou, tentar de novo, vai pra cima, não tem jeito. Ainda que demore, vai dar certo. Ainda que seja difícil, ainda que demore, vai ter recompensa. Tem uma parada que eu faço sempre questão de falar, mano, se fosse fácil era pra qualquer um. O difícil não é ser impossível. Se eu ficasse confortável com a situação de, uma galera tenta e não consegue, eu ia estar com a minha vida na mesma até agora. Sem saber o que fazer, sem saber qual ia ser a ideia. Mas não, acreditei, mano. Quando tudo parecia que não ia dar certo, no fundo eu tava, não, mano, vai ter recompensa, vai dar certo. A frase certa é: tudo é na base do esforço. Se depender de nós mesmos, a gente vai conquistar o mundo, pai, porque é na garra, é no talento, e se não tem talento, é trabalho duro, irmão, porque nada vence o trabalho duro, entendeu? Nada vence a tua constância, a tua vontade de viver aquele dia ali que é o difícil pra caramba, às vezes você sabe que Deus tem um propósito pra tua vida. Então, se depender de nós, vamos pra cima até o final e tem quem nos pare, entendeu? Tem quem nos pare. Errou, tentar de novo, vai pra cima, não tem jeito. Ainda que demore, vai dar certo. Ainda que seja difícil, ainda que demore, vai ter recompensa. Tem uma parada que eu faço sempre questão de falar, mano, se fosse fácil era pra qualquer um. O difícil não é ser impossível. Se eu ficasse confortável com a situação de, uma galera tenta e não consegue, eu ia estar com a minha vida na mesma até agora. Sem saber o que fazer, sem saber qual ia ser a ideia. Mas não, acreditei, mano.
Quando tudo parecia que não ia dar certo, no fundo eu tava, não, mano, vai ter recompensa, vai dar certo. A frase certa é: tudo é na base do esforço. Se depender de nós mesmos, a gente vai conquistar o mundo, pai, porque é na garra, é no talento, e se não tem talento, é trabalho duro, irmão, porque nada vence o trabalho duro, entendeu? Nada vence a tua constância, a tua vontade de viver aquele dia ali que é o difícil pra caramba, mas você sabe que Deus tem um propósito pra tua vida. Então, se depender de nós, vamos pra cima até o final e tem quem nos pare, entendeu? Tem quem nos pare. Errou, tentar de novo, vai pra cima, não tem jeito. Ainda que demore, vai dar certo. Ainda que seja difícil, ainda que demore, vai ter recompensa. Tem uma parada que eu faço sempre questão de falar, mano, se fosse fácil era pra qualquer um. O difícil não é ser impossível. Se eu ficasse confortável com a situação de, uma galera tenta e não consegue, eu ia estar com a minha vida na mesma até agora. Sem saber o que fazer, sem saber qual ia ser a ideia. Mas não, acreditei, mano. Quando tudo parecia que não ia dar certo.